Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão abertos para receber a palavra de Deus? Que essa palavra caia como uma semente numa boa terra, amém? Porque o segredo não está na semente, está na terra. A semente é a palavra e a terra é o nosso coração. A semente é boa. A terra que precisa estar pronta para receber a boa semente. Vamos começar por Gênesis capítulo 1, versículo 1. Semana passada nós falamos sobre o homem natural e o homem espiritual. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. O homem natural e o homem espiritual. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós falamos que o homem natural, de forma muito simples, ele se move pelos seus sentidos. Ele se move pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele sente. O homem natural tem como verdade, preste atenção, o homem natural tem como verdade os seus sentidos naturais. O homem natural, ele tem como verdade, ele define como verdade os seus sentidos naturais. Aquilo que ele vê é a sua verdade. Aquilo que ele ouve é a sua verdade. E você pode estar pensando, mas não é minha verdade, pastor? O homem natural define como verdade aquilo que ele ouve, aquilo que ele sente, aquilo que ele toca. Todas as suas verdades são definidas pelos seus 5 sentidos. O homem espiritual não tem as suas verdades definidas pelo seu psique, pela sua alma. As suas verdades é definida por aquilo que Deus diz. Existe uma diferença entre crença e fé. São coisas distintas. Tem gente que pensa que tem fé, mas na verdade tem uma crença. Crença é uma coisa, fé é outra. Crença é quando você define um pensamento acerca de algo. Fé é Cristo. Tem gente que pensa, diz, eu creio. Não, você tem uma crença, não é fé. A crença muda, a fé é imutável. A crença muda. Essa crença ela pode mudar, ela pode ampliar. Eu penso assim. Ok, isso é sua crença. Mas a minha fé não é definida no que eu formatei. A minha fé é definida no que ele diz. A crença é definida no que eu aprendi. A fé é definida em quem eu sou. Nós poderíamos dizer que a crença diz eu sei, a fé diz eu sou. A crença poderia ser definida dizendo eu sei. Isso é uma crença. A fé diz eu sou. Por quê? Que a crença diz eu sei? Porque a crença é teórica. E por que a fé diz eu sou? Porque a fé é prática. Qualquer coisa que eu não vivo em fé, irmãos, ainda não é uma minha realidade, é uma crença. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Gênesis 1, versículo muito curtinho diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vá para Hebreus capítulo 11, verso 3. Eu gosto muito do casamento desses dois versículos, dessa junção, dessa fusão de Gênesis 1:1 com Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Aleluia. Doce presença. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos. Olha só como é que começa. Pela fé entendemos. Não entendemos pela fé. O entendimento da fé vem depois. Porque a fé ela não busca aprender, ela busca se tornar. Os da fé não quer uma fórmula. Até porque a fé não se explica. Diferente do que muitos dizem, nós vamos continuar lendo Hebreus. Diferente do que muitos dizem, a fé não é um salto no escuro. A fé é uma luz que brota no seu coração. E essa luz é propriamente Cristo Jesus. Então, pela fé entendemos.
que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou daquilo que não se vê. No princípio criou Deus os céus e a terra. Hebreus 11:3 diz que aquilo que vemos veio a existir a partir daquilo que não se via, daquilo que não víamos. Isso significa que o físico é o reflexo do espiritual. Que a terra é uma dimensão e os céus é outra dimensão. Quando nós vivemos como pessoas naturais, nós queremos usar o físico para mover o espiritual. Isso são pessoas naturais. Os naturais querem mudar o físico a partir do natural. O espiritual, ele muda o físico a partir do espiritual. Porque ele não busca a sua verdade. Funciona mais ou menos assim, irmãos. Nós não podemos andar pelo objetivo. Nós precisamos nos mover pelo subjetivo. Vou explicar. Nós não podemos andar pelo objetivo. O que é o objetivo? É esse prédio. Isso é o objetivo. E o que é o subjetivo? É o alicerce desse prédio. Quem sustenta quem? O objetivo sustenta o subjetivo ou o subjetivo sustenta o objetivo? Está complicado ou não? Dá para entender o que eu estou falando? Você está vendo esse prédio? Isso é tudo que você está vendo. Mas você não está vendo a estrutura dele. Por mais que você não pare para pensar constantemente quando você olha para as paredes sobre o subjetivo ou sobre a subjetividade dessa estrutura, o que sustenta ela é a subjetividade. O que sustenta o objetivo é o subjetivo. O que sustenta o que você está vendo é o que você não está vendo. O que sustenta uma vida física é uma vida espiritual. O que sustenta um casamento físico é um entendimento espiritual. Esse prédio não conseguiria estar de pé sem a subjetividade dele, sem aquilo que nós não estamos vendo. É por isso que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando você estuda o livro de Jó, quando você estuda Provérbios, igual eu estava lendo agora de manhã, você entende que o mundo espiritual deu limites ao mundo físico. Deus colocou limites aos mares. Deus colocou limite a todas as coisas. Ou seja, o que limita o mundo físico é aquilo que ele fez no mundo espiritual, aquilo que ele falou no mundo espiritual. Muitas coisas que não têm se sustentado nas nossas vidas é porque falta a subjetividade. O homem natural, ele é muito lógico. O homem natural, ele é muito, entre aspas, ele é muito prático. 2 mais 2 é 4. 3 mais 3 é 6. Esse é o homem natural. Essa conta jamais daria esse resultado se fosse feita no mundo espiritual. Por quê, pastor? Mas é lógico que 3 vezes 3 são 9. Não, mas o mundo espiritual não é lógico. E muitas vezes nós estamos querendo trazer Deus para a nossa lógica. Deus não age pela nossa lógica, irmãos. Você está entendendo isso? Às vezes, nós estamos querendo ter um comportamento espiritual baseado no natural. E isso é religião. Agora, quando a vida do eu sou inunda a minha vida, o comportamento é subproduto. O que eu preciso entender, irmãos, é que eu não posso acessar com as mãos aquilo que só pode ser acessado pelo Espírito. Dá para entender isso? Não. Não tente acessar com as mãos aquilo que só pode ser acessado pelo Espírito. São mundos diferentes. Presta atenção. O que eu alcanço no Espírito se manifesta no mundo físico. Mas o que eu tenho no mundo físico não garante que veio do Espírito. Dá para entender, não?
o que eu alcanço no mundo espiritual, o que eu me torno, porque a gente fala de alcançar, de acessar, mas é acessar aquilo que nós somos em Cristo. Em Cristo nós não recebemos coisas, em Cristo nós nos tornamos tudo. Quando nós perdemos a mentalidade do receber, irmãos, nós vamos viver a partir do que somos. Porque em Cristo não é para nós recebermos, em Cristo nós nos tornamos. Porque aquilo que Ele é, eu sou. Ele veio habitar em mim. Então, nós não podemos acessar com as mãos. Tem coisas na nossa vida que nós não vencemos porque nós estamos querendo resolver com as mãos. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, Josafá, sombras. Antigo Testamento, eu preciso entender que o Antigo Testamento é sombras daquilo que Deus veio nos ensinar. Através de Cristo Jesus. Existem batalhas que Deus disse para o rei, não faça nada. Agora, o fato do rei não precisar fazer nada, não significa que não tinha ninguém fazendo. Porque às vezes a gente acha que... Você já viu aquela frase, se eu não fizer nada, ninguém? Vamos, gente, se eu não fizer nada, ninguém faz. Essa é a frase do homem natural. Quando a Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dorme, irmãos, você está dormindo, mas ele está trabalhando. Na verdade, se você não fizer nada, seria muito bom que você não atrapalhava ele. Se eu não fizer nada, tá bom, porque ele já fez. E eu não estou falando de ser passivo, irmãos, estou falando de se mover pelo Espírito. Porque a questão, irmãos, não é o que eu tenho que fazer, a questão não é fazer, é que se o que eu vou fazer foi ele que me mandou fazer. Dá para entender isso ou não? A questão não é o que eu estou fazendo, é quem me mandou fazer o que eu estou fazendo. Se eu não entender isso, irmãos, eu vou tentar sair de uma situação que Deus quer mudar a situação. Mas o homem natural está sempre buscando uma saída. O homem natural ele está sempre procurando resolver as suas coisas. O homem natural, irmãos, ele é dinâmico. Quando eu falo que ele vive de dinamismo no sentido de solucionar as coisas. Escute o que eu estou te falando. Eu não estou falando de ser passivo, de ser preguiçoso. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de ter uma fé que busca ouvir a voz de Deus. Por quê, irmãos? Porque o físico, o objetivo não sustenta o subjetivo. É o subjetivo que sustenta o objetivo. Não importa, irmãos, quanto eu ganho. Eu nunca serei próspero se antes eu não me tornar próspero no espírito. Entenda isso. Entenda isso. Não importa quanto eu ganho. Eu nunca me tornarei próspero se eu não entender que a prosperidade acontece no meu espírito. Eu só vou ter dinheiro, eu só vou ter coisas, eu só vou ter um bom carro, uma boa casa. Isso não garante que você é próspero. Quando, irmãos, eu tenho muita coisa aqui, mas aqui dentro ainda está faltando algo. Quando na verdade alguém significa que eu não sou próspero. Significa que tem alguma coisa que está faltando dentro de mim. Assimile o que eu estou te falando em nome de Jesus, pelo Espírito. Não abrace, não seja rápido no julgamento, não. O homem natural, irmãos, ele vive de promessas. O homem espiritual vive de realidade. Eu preciso te dizer isso nessa manhã. Pastor, Deus tem uma promessa na minha vida. Tem não. Não, pastor, o senhor quebrou tudo. Em Cristo Jesus foi cumprido todas as coisas. Você sabe quem é que vivia de promessa? O homem do antigo pacto. O que é uma promessa? É quando eu espero aquilo que Deus vai fazer. A fé do homem no antigo pacto era uma fé que esperava o que Deus ia fazer. Mas a Bíblia diz que em Cristo foi feito todas as coisas.
Então a fé que eu desenvolvo não é uma fé para esperar, é uma fé para possuir o que já está feito. O que eu vou ser, eu já sou. O que eu vou ter, eu já tenho. Aonde eu vou estar, eu já estou. Nossa, pastor, que piração. O que eu vou possuir já é meu. Aquilo que eu vou me tornar, irmãos, eu já sou em Cristo Jesus. Quando você está passando por um momento de enfermidade, é o que você está passando, não o que você é. Porque em Cristo você é curado. Então a cura não é uma promessa. A cura é um fato. E qual a diferença? A promessa eu espero. E o fato, eu me aproprio, eu me apodero, eu possuo. Essa é a diferença entre promessa e fato. A promessa pode ser dada para qualquer um. A herança só pode ser dada para os filhos. Promessa pode ser feita para qualquer um. E a Bíblia diz que um testamento, depois que alguém morre, o que é que acontece com ele, Marcelo? Pode mudar? Testamento depois de feito, ninguém pode alterar ele. Jesus morreu. Ninguém pode alterar aquilo que ele nos deixou. Você precisa aceitar essa verdade, irmão. Isso não pode ser uma crença. Isso precisa ser a nossa realidade. O que o seu pai deixou para você não é mais uma promessa. É seu. Entra e possua. Agora, eu preciso entender que eu não posso acessar com as mãos aquilo que só pode ser acessado pelo Espírito. Muitas vezes nós não conseguimos viver o que já é nosso. Por quê? Porque nós estamos querendo acessar pela mente. Nós estamos querendo acessar com as mãos. Nós estamos querendo acessar, irmãos, com a lógica. Você sabe quem é que nos leva a viver toda a verdade? O Espírito Santo de Deus. Jesus falou, quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Mas na nossa cabeça, verdade é algo que alguém diz. Isso pode se resumir a uma verdade, mas isso não é uma verdade. Verdade é quando eu passo a viver algo, aquilo é verdade. A verdade não é uma teoria. A verdade não é eu sei. A verdade é eu sou. E às vezes, irmãos, você é o que é sem saber. Como é que você se tornou isso? Não sei. Eu só sei que eu sou. Irmãos, essa semana eu passei alguns dias olhando João 9, fiquei ali meditando um pouquinho no cego de nascença. Aquele cego de nascença, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem estava falando com ele. Ele não sabia quem foi que cuspiu no chão, fez o lodo e colocou nos olhos dele. Ele não sabia, isso daqui é Jesus. Ele se encontrou com Jesus, recebeu o que Jesus falou, passou a viver o resultado e não sabia dizer quem era. Como é que alguém pode viver o milagre sem saber quem fez o milagre? A questão, irmãos, é que às vezes nós conhecemos, nós queremos saber quem fez e não aceitamos o que ele está fazendo. Todas as pessoas que tinham estudado acerca de Jesus não aceitavam o milagre que era feito. E o cego, que era cego de nascença, não sabia quem era Jesus, mas aceitou a verdade. E no final do capítulo 9, Jesus diz, eu vim ao mundo para fazer enxergar quem era cego. E para tornar cego quem diz que enxerga. Olha o quanto é antagônico. Às vezes a gente acha que está enxergando e a gente é cego. E tem gente, irmãos, que você diz para ele, olha, isso daqui, ele abraça e recebe a verdade. É por isso que às vezes chega uma pessoa nova na igreja, um novo convertido, ouve uma palavra, ele não entende de psiroca nenhuma, mas ele abraça a verdade e vive um milagre. Mas a gente fica falando, Mas a pessoa que chegou, ela não sabe de nada, mas ela aceita, ela acredita naquilo, ela recebe aquilo e ela vive essa realidade.
Nosso problema hoje, irmãos, não é o que nós não sabemos, é o que achamos que sabemos. Esse é o nosso problema hoje. Nosso problema hoje não é aquilo que nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o que é conhecimento? Informação? Conhecimento é ter 10 versículos guardados na cabeça? Isso tem o seu lugar, mas isso não é conhecimento. Eu só conheço a Sheila, irmãos, porque a gente anda junto há 20 anos. Senão eu não conhecia ela. Por exemplo, eu já ouvi muita coisa do Cirilo, mas se você perguntar, você conhece o Cirilo? Não. Você não conhece o pastor Cirilo? Não, mas as músicas dele, não, as músicas dele eu conheço. Poderoso Deus, sim, conheço. Mas você conhece o Cirilo? Não. Mas se alguém perguntasse para você, você conhece o pastor Cirilo? O que você ia falar? Vamos, o que você falaria? Não, qual era a sua resposta? Eu pergunto, você conhece essa música do Cirilo? Você conhece o Cirilo? A maioria das pessoas diz, eu conheço. Mas quando eu falo que conheço, não é que ela está mentindo, ela está dizendo que conhece pelas músicas, pelas coisas, mas ela não conhece. É assim que muitas vezes nossa abordagem em relação a Deus, achamos que conhecemos, não conhecemos nada. Quando a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, não é por falta de informação, é por falta de realidade. Presta atenção, irmãos. Um dos significados para a ignorância é trevas. Um dos significados para a luz é conhecimento. As trevas só agem onde falta conhecimento. Abra comigo João capítulo 1, deixa eu tentar te mostrar isso. Aleluia. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 4. 4 e 5. João capítulo 1, versículo 4 e 5. João 1, 4 e 5 diz: a vida estava nele. E a vida, o que a vida era? A luz. Luz é conhecimento. E a vida era a luz dos homens. Perceba que a luz dos homens não era uma informação, era uma pessoa. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, na ignorância. E as trevas não prevalecem contra ela. A luz, o conhecimento, irmãos, não é uma informação, é uma pessoa. Quando a luz chega, as trevas saem, porque as trevas é alguém. Quando Jesus chega na minha vida, aquilo que era do diabo tem que sair. O pecado sai. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu era um homem que vivia em trevas. Mas quem entrou na casa dele, entrar na casa de Zaqueu, significa Cristo entrando na nossa vida. Não é uma estrutura de casa. Aquele lugar que Jesus entrou na casa, significa Jesus entrando na nossa vida. Que é enganadores. E eu quero acreditar que éramos ladrões de alguma forma. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a presença de Jesus fez com que Zaqueu dissesse: se eu tenho roubado alguém, eu restituo. Porque a presença dele dissipa todas as trevas. Jesus não tinha falado para Zaqueu parar de roubar, mas a presença de Jesus fez com que ele fosse convencido, porque aonde Jesus chega, a luz chega. E aonde a luz chega, a realidade chega. E aonde a realidade chega, a teoria sai, as trevas saem, a doença sai, as crises saem, o casamento destruído é restaurado. Por quê? Porque a vida chegou. Aonde a vida chegou, tudo que é morte é dissipado. Paulo disse: tragado foi a morte pela vida. Tudo que destrói é morte.
Pastor, a crise financeira está destruindo meu casamento. Mentira! Que está destruindo seu casamento é o diabo. A crise financeira é só o sintoma que ele está usando. Pastor, o ciúme está destruindo meu casamento. Mentira! O ciúme é só um sintoma, que está destruindo o casamento é o diabo. Mas quando Jesus entra, a vida chega. Não é uma informação. Quando alguém diz, eu conheci Jesus, essa pessoa está dizendo, eu tive uma experiência com Ele. Você pode passar, você pode conhecer alguém primariamente através de uma informação, mas você não terá conhecido alguém até que tenha uma experiência com ele, ou com ela. Nós possamos, olha, eu quero te apresentar o meu amigo, eu quero te apresentar um amigo meu. Olha, primeiro eu estou falando de alguém, agora qual que é o próximo passo? Levar ele até esse alguém, levar esse alguém até ele. Ganhar uma pessoa para Jesus não é falar de Jesus. Você pode começar falando de Jesus, mas essa pessoa precisa ter uma experiência com Jesus. Infelizmente, muitos de nós estamos dentro da igreja, mas não temos uma experiência com Cristo. E por não termos uma experiência com Cristo, ainda tem muitas coisas de trevas na nossa vida. Olha como é que eu estou falando nas nossas vidas. É lindo, né? Quando a Bíblia diz que Jesus levou as nossas enfermidades. Eu conheço essa passagem. Não, você não conhece. Nós não conhecemos. O dia que nós conhecemos essa passagem, irmãos, acabou para a doença na nossa vida. Não se choque nessa manhã pelos confrontos. São as verdades que vão nos libertar. É isso que nós precisamos entender. Escute, irmãos, todas as impossibilidades de acessarmos o que nos pertence em Cristo, todas as impossibilidades de acessarmos o que nos pertence em Cristo, está na esfera natural. Todas as impossibilidades. Por que eu não consigo acessar uma vida de poder, uma vida de milagre? Por que eu não consigo acessar isso? Por causa do âmbito natural. O homem natural não consegue acessar as coisas espirituais. Vocês estão aqui, amém? O homem espiritual, ele não pode. O homem natural não pode. Escute, irmãos, o homem natural pode ler isso daqui. Se o Espírito não trazer vida sobre a palavra é só mais um livro. Ou os fariseus não liam a Bíblia, claro, o Pentateuco. Eles tiveram a vida transformada? Vamos, tiveram ou não? O que traz vida sobre a palavra é o Espírito, irmãos. Nós não podemos abordar essa Bíblia com a mente. Presta atenção. Nós não podemos, irmãos, fazer um curso teológico para se tornar, para conhecer. Você pode até ter um curso teológico, mas se não for pelo Espírito, não vai mudar nada a sua vida. Irmãos, as placas, ela serve para nos mostrar um lugar, não para dizer que você está no lugar. Porque quando você está no lugar, você desfruta da realidade daquele lugar. Se você pegar a Bandeirantes, para você ir para São José do Rio Preto, você vai ver placas. Mas as placas de São José do Rio Preto não te dão acesso ao que tem em Rio Preto. Mas chega uma hora que você chega e diz, bem-vindo a São José do Rio Preto. Agora você pode acessar tudo que existe naquela cidade ou em qualquer outra. Em Bitinga, qualquer outro lugar. Ah, Franca é o lugar do calçado. Pois é, você saber que Franca é o lugar do calçado, não quer dizer que você pode comprar você pode calçar um calçado agora. Claro que hoje tem a internet, eu estou falando da questão física. Você vai pegar a estrada para ir até Franca. Quando você chegar lá, bem-vindo à cidade do calçado. Agora você pode entrar numa loja e desfrutar daquilo ali. O que eu quero dizer é que as palavras são placas, que é para nos levar a uma realidade. A palavra de Deus é maravilhosa, amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, a Bíblia é tudo que nós temos, irmãos. A palavra de Deus é o que nós temos que ler todos os dias, meditar nela todos os dias, amar a palavra de Deus, mas não com uma mente natural. Só o Espírito Santo, eu lembro do Ouvir e Crer, uma música do Ouvir e Crer que dizia, só o Espírito de Deus pode nos levar a andar em Deus, a viver em Deus.
aqui não é um livro de história, de geografia. Isso aqui não é um livro comum. Isso aqui é a palavra de Deus que eu preciso ler com os óculos de Deus, que é o Espírito Santo. Então, as impossibilidades, ou todas as impossibilidades de acessarmos o que nos pertence em Cristo, estão na esfera natural. Por que eu não consigo acessar? Porque eu ainda não vivo nessa realidade. Eu não estou dizendo que nós não vivemos em Cristo, mas não crescemos nessa realidade para acessar isso. O que eu quero que nós entendamos nessa manhã é que nós precisamos mergulhar numa vida espiritual que é a vida de Cristo, que o Espírito Santo pode nos levar a viver tudo que está escrito na palavra. Que o Espírito Santo pode nos levar a viver um lugar onde não existe medo. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se eu estou vivendo em medo, eu não estou vivendo em amor. E se eu não estou vivendo em amor, é porque eu não entreguei ao Espírito Santo a minha vida para que Ele me conduza a viver em amor. Se eu não amo as pessoas, se eu não amo os meus irmãos, eu não estou vivendo em Cristo. E quem não ama o seu irmão é mentiroso, está em trevas até agora. Será que nós entendemos isso? 1 João, 2 João, 3 João. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, está em trevas. É a Bíblia. Pastor, mas significa que tem áreas da nossa vida que o diabo ainda está reinando. Porque as trevas não é simplesmente a ausência de luz. Trevas é a presença do diabo em determinada área. Existe um lugar de realidade. Quantos podem dizer amém? Existe um lugar de verdade. Existe um lugar onde a sua saúde é verdadeira. Existe um lugar, irmãos, existe um lugar onde a prosperidade é verdadeira. Existe um lugar, irmãos, onde a paz excede todo entendimento. Por que a paz excede todo entendimento? Porque você não consegue explicar, você não consegue entender porque você está em paz, mas você está em paz. Então todas as impossibilidades de acessarmos o que nos pertence em Cristo está na esfera natural. O homem natural, ele pode desfrutar de algumas coisas que Cristo fez, mas ele não pode acessar. Quando eu falo ele pode desfrutar, irmãos, que algumas coisas podem acontecer na vida dele, mas sem que ele acesse. Existem coisas que acontecem na nossa vida que não foi proposital, entre aspas, para nós, foi ocasional. Não sei como aconteceu, claro que a fé está nesse âmbito, né? Mas eu quero dizer que tem coisas na nossa vida, irmãos, que aconteceu por acontecer. O que eu quero que nós entendamos em nome de Jesus é que existem coisas em Cristo que nós podemos acessar de propósito. Eu posso acessar a cura na minha vida de propósito. Eu posso, como diz David Robertson, eu posso andar em poder. Eu posso ter de Deus quanto eu quiser. Eu posso ter de Deus quanto eu quiser. Pastor, isso é tão forte ouvir uma frase dessa. Sim. Mas se Ele não derrama o seu Espírito sobre medida, você pode acessar dele quanto você quiser. Mas esse quanto eu quiser não é simplesmente eu quero. É quando eu entro no lugar. É onde a minha vida passa a ser pautada pelo que Deus diz, não pelas minhas experiências. Irmão, sabe de uma coisa? Você sabia que Paulo nunca falou em nenhuma das suas cartas sobre a sua conversão em Atos capítulo 9? Paulo nunca falou. Mas em Atos 9, não foi ele que falou, quem falou foi Lucas. Quem escreveu Atos foi Lucas. Paulo nunca falou para ninguém: olha, eu estava vindo no caminho de Damasco, de repente veio um clarão e pai me derrubou. Paulo nunca contou. Paulo não saiu viajando contando testemunho da sua conversão. Por quê? Porque Paulo não queria que aquele povo vivesse de uma experiência particular. Paulo queria que eles conhecessem a palavra e a verdade. As minhas experiências não são doutrina, as suas experiências não são doutrina. Doutrina é a palavra de Deus vivificada em nós.
Paulo nunca escreveu dizendo: olha, um dia eu estava no caminho de Damasco, sabe como é que eu me converti? Não, Paulo nunca contou. Eu não acho que é errado você contar uma vez ou outra, mas o que eu quero dizer, irmãos, que às vezes nós estamos fundamentando a nossa vida numa experiência. Nós estamos fundamentando a nossa vida no que aconteceu, seja ela positiva ou negativa. A nossa vida não pode estar fundamentada numa experiência. A nossa vida precisa estar fundamentada em Jesus. Nós precisamos de uma verdade que nos liberta. O homem natural, irmão, só vai ter informação, mas ele não vai ter realidade. Escute, meus irmãos, escute. Se nós não decidirmos entrarmos em Deus com uma vida de oração, com uma vida de palavra, se nós não entrarmos em Deus, como Paulo entrou dizendo: eu tenho como perda todas as coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Se nós queremos andar em poder, nós vamos precisar viver uma vida de entrega ao Senhor. E eu não estou falando de uma vida de entrega por causa de obras, mas porque existe uma fome no nosso coração em conhecer aquele que nos salvou, em buscar aquele que nos alcançou. Jesus te alcançou, irmãos. Deus nos alcançou com o seu amor. A questão é: você conhece o amor dele? Ou o amor dele foi suficiente para te salvar, mas não para você andar nele? Uma coisa é o amor que me salvou, e isso é maravilhoso, louvado seja Deus pela nossa salvação. Quando tudo isso aqui passar, irmãos, nessa esfera que nós estamos vivendo, nós estaremos no melhor lugar da nossa vida. Ontem eu fui no velório da esposa do Carlos. Lembra do Carlos, corretor, que a gente orou? Ontem eu fui no velório. Ela faleceu na madrugada de sexta para sábado, às 4 da manhã. E eu ficava olhando para aquela mulher, morta no caixão, com 51 anos de idade. 51 anos de idade. O câncer a levou depois de 1 ano e 8 meses. A sua filhinha especial, sem saber o que estava acontecendo. A sua filha não sabia o que estava acontecendo. Não sei se vai conseguir saber. O marido que não saiu do lado do caixão. A dor daquele homem era real o tempo todo. A dor dele era real o tempo todo. E eu num canto, após havê-lo cumprimentado, eu perguntava: Deus, como é que a gente vai fazer? O que está faltando em nós para que o câncer não tivesse levado essa mulher? Ou você acha que nessa manhã eu vim pregar para você porque vocês precisam disso e eu não? O que eu estou pregando para você é o que eu tenho buscado, é o que eu desejo viver na minha vida. Eu não quero uma religião. Eu não quero viver 30, 40 anos. Foi pastor de uma igreja por 30, 40 anos, mas não viveu nada, não tocou em nada. Falou sobre o amor de Deus, mas não conseguiu desfrutar. Falou sobre o poder de Deus, mas não conseguiu tocar. Então Jesus é mais uma religião, como todas as outras, e ele não é. Ele é real. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. Pastor, ele é poderoso para curar. Não! Ele é poderoso porque ele curou. E aí, irmãos, eu não consigo abraçar o marido e dizer: Deus sabe. Eu não consigo. O que Deus sabe, eu já sabia, irmãos. Quem não sabe sou eu. Deus sabe. Não é essa a frase? Deus sabe. Ajudou muito. Ele sabe, mas eu não sei. Tipo assim, ele sabe porque ele levou, mas eu não sei porque ele levou. Quando é que Cristo vai se tornar real para nós? Quando que o Evangelho vai ser uma verdade na nossa vida? Quando é que a doença vai perder? Quando? Tá bom para você? Beleza.
mas não está bom para mim. Obrigado por tudo que o Senhor fez, mas eu quero dizer para o Senhor que eu não estou satisfeito. Eu sou grato pelo teu amor, pela salvação. Eu sou grato por tudo que o Senhor fez na minha vida. Mas eu quero viver um evangelho, o qual o câncer não ganha. Não ganha. Não ganha. Sabe por que não ganha? Porque o Senhor venceu na cruz do Calvário. São respostas que eu não tenho, mas que a Bíblia diz que todos os velórios que ele passou, ele acabou com eles. É que o Evangelho não é uma filosofia. É que o Evangelho é conhecer uma pessoa, a pessoa mais linda que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós não conheceremos até sairmos da dimensão da nossa mente, das nossas realidades naturais, até sermos um perseguidor das realidades do reino. Eu vou te buscar, Senhor, todos os dias da minha vida. Eu vou ler a Tua palavra todos os dias. Eu vou me render ao Senhor. Eu não vou te buscar como um preço a pagar para que o Senhor faça. Eu vou te buscar como uma obstinação para conhecer alguém que é real. Porque muitos de nós cristãos, e agora eu não estou falando só da igreja local, muitos de nós cristãos nunca tivemos uma experiência com Ele. Pastor, isso é um julgamento. Não. Ou pode ser. As nossas vidas muitas vezes revelam que nós não tivemos uma experiência com Ele. A nossa conduta revela que nós não encontramos Ele. Isaías encontrou Ele. No capítulo 6, ele já era profeta, mas ele encontrou Ele. E a maneira como Isaías recebe ou vive no meio daquela dimensão, revela que ele nunca havia tido uma experiência igual aquela que ele teve. E aquela experiência mudou toda a vida dele. Porque capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Isaías vem dizendo, ai de fulano, ai de Beltrano, ai de não sei quem, ai de não sei quem. Mas no capítulo 6, quando ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim. Quando Paulo viu o Senhor, e ele disse que viu o Senhor, em Atos capítulo 9, ele caiu, porque a glória do Senhor, e a vida de Paulo foi mudada. João teve a visão do Senhor na ilha de Patmos, e ele caiu como morto. Ninguém que teve uma visão do Senhor foi mais o mesmo. D.L. Osborne voltou da África depois de passar um tempo lá sem curar nenhuma dor de cabeça. D.L. Osborne não curando nenhuma dor de cabeça na África. E ele volta decepcionado. E uma madrugada, 5 horas da manhã, Jesus apareceu no quarto dele. E ele saiu daquele quarto 1 hora da tarde. Quando ele saiu do quarto, a sua esposa olhou para ele e viu que ele não era mais o mesmo. E dali para frente, o ministério dele começou a andar em milagres. Eu não posso buscar a experiência do T.L. Osborne, mas eu preciso conhecer o Jesus que o T.L. Osborne conheceu. Eu não, Senhor, não é essa, eu quero te conhecer de alguma forma. T.L. Osborne diz que viu o Senhor pelo menos 3 vezes. Você está entendendo, irmãos? O homem que começa a ter uma visão do Senhor 5 horas da manhã, só consegue sair do quarto 1 hora da tarde. A vida dele não era mais o mesmo. Milagres, curas, sinais, prodígios. Se nós não tivermos uma revelação do nosso Cristo ressurreto, que venceu a morte, a doença, a maldição. Pastor, mas ele quer se revelar a nós? A pergunta não é essa, a pergunta está mal feita. A pergunta é, queremos conhecê-lo? Desejamos conhecê-lo? Há poucos dias atrás, quase aproximadamente 2 meses, a igreja abriu para os cultos. Lembra? Você lembra como é que estavam os cultos de manhã? Você lembra como é que estavam as quartas?
continua igual? Por quê? Será que é porque a igreja era a única opção que tinha para vir? Não tinha shopping? Será que era por isso? Por que todo mundo queria vir? Por causa do medo? Passou o medo? Falta queimar, irmãos. Se não queimar, um dia quando eu for embora para o Senhor, de alguma forma, vocês nunca vão poder dizer: meu pastor não me ensinou a ter paixão pelo Senhor, a ter uma vida por Deus. Ele é tudo que vale a pena. Ele é tudo que mais vale a pena. Dinheiro vem e vai, coisas vêm e vão. Ele é tudo que vale a pena. Eu vou parar. Não vou conseguir pregar nem a metade do que está aqui. Olhe para mim, olhe para mim. Um dia, todos nós, para mim não ser acusador, todos nós, para mim não falar vocês, todos nós vamos nos arrepender por tão pouco tempo que nós passamos com Ele. Um dia, no final da vida, que seja, nós nos arrependeremos por ter investido tão pouco tempo. Não é investimento, tão pouco tempo com a pessoa mais preciosa que nós poderíamos conhecer. Quando o Dr. Derek Prince, você não conheceu esse homem, não tem muita coisa dele no Brasil. Derek Prince estava sentado à mesa com o pastor César Castellanos. E o César Castellanos perguntou para ele, Derek Prince era um homem que o César queria conhecer há muitos anos. E quando ele teve a oportunidade, já foi no final da sua vida, com 90 e poucos anos, estava o Derek Prince sentado à mesa. Sentado à mesa comendo com o pastor César Castellanos, o pastor Frank Gonzalez, sentado à mesa. E o pastor César tinha uma pergunta que ele queria fazer, porque ele ouvia o Derek Prince. E ele perguntou para o Derek, um homem de 92 anos, que se você pegar os escritos dele, você vai ver o quanto esse homem era apaixonado por Deus. E o pastor César Castellanos perguntou para o Derek, se você pudesse voltar atrás, o que é que você faria de diferente? Um homem entregue ao Senhor, ele silenciou-se, soltou os talheres, abaixou a cabeça, as lágrimas começaram a cair sobre a comida, e ele disse, se eu pudesse voltar atrás, eu teria mais tempo com o Espírito Santo. Haverá um dia que nós vamos dizer como Salomão, corri atrás do vento, gastei tempo com tudo, me relacionando com tudo, sendo amigo de todos, mas não sendo amigo dele. Fui o cara popular, fui a pessoa do oba-oba, vivi as festinhas, eu não tenho contra as festas, eu sou contra a falta de prioridade. Cleide, por favor. Um dia nós nos arrependeremos disso. Por não ter amado a pessoa que mais é digna de todo o nosso amor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ele. Ele é digno de tudo. Ele é digno da nossa entrega. Ele é digno de todo o nosso tempo. Ele é digno da primícia da nossa vida. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. O homem natural não pode acessar isso. O homem natural não pode desfrutar disso. O homem natural não vai. O amor de Deus não é simplesmente um sentimento que eu tenho em alguns momentos, talvez como esse agora. O amor de Deus não é simplesmente, agora eu estou sentindo amor. O amor de Deus é uma obsessão que toma a sua vida e que nunca mais você consegue ser o mesmo. Nunca mais consegue ser a mesma.
O amor de Deus toma o sono. O amor de Deus rouba o apetite pela comida da terra. O amor de Deus toma o anseio pela popularidade, por ser conhecido. O amor de Deus toma isso. O amor de Deus mata, ofusca o anseio de ser um homem conhecido nas nações. O que é que você está querendo? O homem natural não acessa isso. A religião não nos dá acesso a isso. Há uma fome que é despertada dentro de nós. Pastor, tem dia que o meu corpo está tão cansado. Isso não é uma questão do corpo, isso é uma questão do espírito. Chega uma hora na sua vida que, por mais que você chegue do trabalho, você vai ter tempo para sua família, e tudo isso tem que ter o seu lugar, mas você fala, me dá um tempinho, eu preciso. E uma mulher que tem um marido, uma mulher que sabe o que é viver em Deus, sabe que se o seu marido não tiver vida com Deus, ele não presta nem para ser marido. O marido que sabe o que é ter uma vida com Deus, ele sabe que se a sua mulher não tiver vida com Deus, ela não presta para ser esposa. Eu estou falando de famílias cristãs, amém, irmãos? Porque nós não temos nada em nós mesmos para dar para o nosso cônjuge. A única coisa de boa que nós podemos transmitir é um amor verdadeiro, e esse amor verdadeiro só pode vir do Senhor. Continue correndo atrás de dinheiro, se é isso que é o seu anseio, e tomara que você ganhe muito. Eu só quero que você entenda que isso não vai te satisfazer. Eu só quero que você entenda que vir para a igreja uma vez na semana, no mês, ou 2 vezes na semana, não vai te satisfazer. Estar numa igreja que tem uma boa palavra, um bom pastor, seja o que for, ou aqui ou em outro lugar, não vai te satisfazer. Você sabe o que vai te satisfazer? É quando você amar o Senhor com toda a tua força, quando você desejar, eu vou sair dessa dimensão natural, eu não vou tentar mais acessar com a mão aquilo que eu só posso acessar com o Espírito. Eu quero entrar em uma nova realidade, eu quero entrar em uma nova dimensão. Deus tem um chamado, uma questão não é se Deus tem um chamado, é se você já respondeu ao chamado. A gente está pensando em chamado, em ir pregar, em ir viajar, isso não é chamado. Isso é vocação. O nosso chamado é voltar para Ele, é amar a Ele, é desejar a Ele. Por favor, se coloque de pé, se você quiser, sentado, ajoelhado, do jeito que você quiser. Aqueça meu coração, aqueça meu coração, aqueça meu coração, Jesus, aqueça meu coração. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Aqueça meu coração, aqueça meu coração, aqueça meu coração, Jesus. Aqueça meu coração, quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir
amado, quero voltar, andar de mãos dadas, contigo no jardim. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, teu amado. Quero voltar, andar de mãos dadas, contigo no jardim. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, teu amado. Quero voltar, andar de mãos dadas, contigo no jardim. Minha alma embora, eu te quero. Aleluia. Como eu te quero. Eu te quero. Aleluia. Eu te quero. Jesus, eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo. Eu te desejo. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo, te amo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo. Eu te amo, eu te Feche teus olhos. Feche teus olhos. Ouça a voz do Senhor no seu coração agora. Ouça o que Ele está te dizendo. Ouça o que Ele está te falando agora, de uma forma muito pessoal. Ele habita em você, eu creio que Ele habita em você. Ouça o que Ele está te falando nesse momento. Ouça a voz dEle. Essa manhã não é uma manhã de uma boa palavra. A palavra falou comigo, se ela falou com você, ela vai mudar a sua vida. Ouça a voz dele, olhe para dentro de você agora. Oh. Sopra neste lugar, ó Espírito. Sopra neste lugar, ó Espírito.
Comece a falar com Deus, fale com o Senhor. Expresse o desejo do seu coração, ou pelo menos o desejo que está brotando neste momento do seu coração. Fale com Ele. Se você não tem tido fome, peça a Ele fome. Senhor, eu quero ter fome pela Tua presença. Eu quero ter fome pela Tua presença, Senhor. Eu quero ter fome. Eu quero entrar em uma nova realidade. Eu quero entrar em uma nova dimensão. Oh, randa ralabacosa, robaranda ralabacosa, racanda ralabacosa. Faz chover nesse lugar. Faz chover. Vai chover, vai chover nesse lugar. Vai chover, vai chover, vai chover nesse lugar. Vai chover. Vai chover, vai chover nesse lugar. Oh, Senhor. Sabe aquilo que a gente diz que quer? Está em águas mais profundas. Aquilo que nós queremos está em águas mais profundas. E se nós queremos acessar este lugar, esse é um lugar que o homem natural não pode entrar. Esse é um lugar que o homem intelectual não pode entrar. Esse é um lugar que é acessado pelo Espírito. E Deus quer nos conduzir a uma vida no Espírito. Deus quer nos conduzir a uma vida no Espírito. Para acessarmos tudo isso que nós enxergamos na palavra, mas que ainda não temos conseguido, que não temos acessado. Mas é possível. Eu quero que você creia que é possível. É possível andarmos no poder. É possível vivermos uma vida sobrenatural. É possível andarmos numa dimensão sobrenatural. A questão é, nós queremos. Só o Espírito, irmãos. Só o Espírito de Deus pode nos levar a isso. Nos leva, Espírito Santo. Nos leva a essas realidades. Nos leva a essas verdades. Nos tira de uma vida teórica e nos leva a uma vida de poder, a uma vida prática. Que todo o anseio do nosso coração não seja fazer isso, fazer aquilo. Que todo o anseio do nosso coração seja te conhecer. Que toda a nossa intensidade de entrega seja em prol de uma única causa. Te conhecer. Te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Pega as tuas mãos aos céus. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Senhor. Nós nos entregamos a Ti nessa manhã, Senhor. Por favor, por favor, por favor. Sonda os nossos corações. Nos leva para essas realidades de fome, de conhecimento real. Eu oro, Senhor, por cada vida aqui. Eu oro, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem essa realidade para nós. Eu oro por cada vida aqui. Eu abençoo a vida de cada um na autoridade de Cristo Jesus. Eu creio, Senhor, que nós vamos mergulhar nessas realidades. Pelo poder de Jesus Cristo. Obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua vida. Obrigado pelo Teu amor tão persistente, tão insistente em nos atrair, em nos convocar, em nos querer trazer de volta. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus que é digno.